Querido, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens, lembranças para o Natal. E o último tema nosso é lembre-se de sua esperança. Durante todo esse mês, com exceção do domingo passado, nós temos refletido no trecho que Paulo escreve aos Efésios, aqui na sua segunda carta, que vai principalmente aqui, do verso 1 até o verso de número 5. E quantas verdades maravilhosas nós aprendemos. Quantas lembranças precisam estar nos nossos corações para que eu e você não venhamos nos esquecer de quem nós éramos e de onde nós fomos resgatados. Porque são essas as verdades que o texto nos fala. São essas as verdades que o texto nos apresenta. Nesta e nas mensagens anteriores desta série, nós estamos buscando a obedecer aquilo que Paulo nos alerta. Também no nosso texto, lá no verso 11 e no verso 12 do capítulo de número 2, Paulo ele diz: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis, diz Paulo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Portanto, diz Paulo, lembrai-vos, não se esqueçam de onde vocês foram resgatados. Então essa tem sido a máxima da nossa série do mês de dezembro. Lembrem-se de onde vocês foram resgatados. E hoje nós vamos ler o nosso texto mais uma vez, pela última vez nessa série, pelo menos. Nós vamos ler, e eu gostaria que nós agora continuássemos a leitura até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. E vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Ore pela minha vida, ore pela sua vida nesse momento também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse mês que nós nos debruçamos, Deus, sobre essa pequena porção das Escrituras. E quantas verdades preciosas, Deus, o Senhor nos falou através delas. E Deus, nesse momento onde nós estamos encerrando, Deus, o Pai, essa série de mensagens, nós pedimos que o mesmo Espírito que até então vem falando conosco continue nesse momento. Que o Espírito Santo traga, Deus, aos nossos corações a grande lembrança da grande esperança que nós precisamos manter firmes, acesas nos nossos corações. Nós oramos a Ti e pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nunca se esqueçam, queridos. Uma vez que nós esquecemos a necessidade que nós temos de um Salvador, nós não o iremos valorizar como sendo um Salvador. Falamos isso por pelo menos 3 vezes. E hoje vamos inteirar a 4ª.
precisamos de um Salvador. E não podemos nos esquecer dessa verdade. E é interessante que quando nós lemos e olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos perceber um grande lema importante para nós. O lema da igreja cristã é ame ou pereça. Precisamos amar ou iremos perecer. Amar é essencial. Essencial porque se não amo Jesus como meu Salvador, é porque eu não o tenho como meu Salvador. Por isso nós precisamos amá-lo, como Ele é o nosso Salvador. A palavra do Senhor, ela nos diz verdades importantes sobre este lema, ame ou pereça. Romanos 8:28 diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8 diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22 diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. E Paulo termina, Maranata. Paulo é bem direto. E eu gosto dos escritos de Paulo porque ele não floreia muito as coisas. Ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito, seja considerado maldito. E depois ele diz, Maranata. Ora vem, Senhor, volta logo. Efésios 6, 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Por isso o lema para todo cristão é ame ou pereça. Ame o Senhor Jesus ou pereça. É o grande lema para nós. Precisamos amá-lo como sendo nosso Salvador. Se não amamos Jesus como Salvador, nós não o temos como Salvador. E se não conhecermos e não sentirmos a nossa necessidade de um Salvador, nós não o amaremos como sendo um. Lembre-se disso. Não se esqueça dessa verdade. Como nós vimos também, nós temos uma tríplice necessidade. Pelo menos 3 motivos que Paulo apresenta para nós aqui nessa carta, nesse pequeno trecho, que garantem que eu e você precisamos de um Salvador. E Paulo deseja que nós venhamos amar a Jesus Cristo, sabendo que Ele é essencial, que amar a Cristo é essencial para nós. Porque nós precisamos dele. Nós precisamos ser salvos e somos salvos por ele. Por isso devemos devotar todo o nosso amor a ele. Ele disse, lá no verso 1 de Efésios 2, a primeira necessidade nossa é, precisamos de um Salvador por causa da nossa condição espiritual. Mortos nos nossos pecados. Segundo, precisamos de um Salvador por causa do nosso estado natural. Qual é? Cativos de Satanás, cegos por Satanás. E precisamos de um Salvador, ainda por causa do nosso estado natural, porque fomos condenados ao inferno. Sem Cristo, a condenação é certa. Então, mortos no pecado, cativos de um poder maligno e filhos da ira de Deus, é que Paulo diz. Essa é a nossa tríplice necessidade de um Salvador. E sabe o que é pior, querido? Ninguém no mundo vai te dizer essas coisas. Ninguém no mundo. Nenhum livro de autoajuda vai te dizer isso. Nenhum coach vai te dizer isso. Somente Deus. E somente os mensageiros fiéis do Senhor
falam de fato quem nós somos. E nos alertam para esta verdade de onde nós fomos resgatados. Portanto, é dever meu, primeiramente, para com o Senhor, para com a sua palavra e para com a igreja, alertar ao meu coração e ao seu coração quanto a essas verdades. E a minha oração é que Deus conceda mesmo essa graça para que venhamos amá-lo com todo o nosso coração, reconhecendo a Ele como nosso Salvador, reconhecendo esta essencialidade para nós como igreja e como povo dele. Vamos para o nosso texto. Nós já expomos do verso 1 ao 3. E agora eu gostaria de trabalhar com você do verso 4 ao 7. Que se inicia com uma mudança muito importante. Esta partícula, esta pequena frase que Paulo inicia o verso de número 4, ela demonstra para nós uma grande mudança, uma virada de jogo, uma virada de condição. Ele começa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós na mesma condição, mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Preste atenção. Estávamos mortos por causa do pecado. É o que diz o verso 1. E o verso 4 e 5 diz que, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Éramos cativos do príncipe da potestade do ar e escravizados ao curso deste mundo, conforme nos diz o verso 2. Mas Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Verso 4 e 6. Éramos por natureza filhos da ira e merecedores de uma eternidade nos tormentos do inferno, conforme nos diz o verso 3. Mas Deus, ao invés de derramar ira, passará a eternidade, demonstrando a sua riqueza insuperável de graça para conosco, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, conforme nos diz o verso 4 e o verso 7. Que esperança maravilhosa nós temos. Meus queridos, esta é uma excelente notícia para nós. Esta é uma boa notícia para nós, uma notícia maravilhosa, e nenhum de nós aqui pode deixar de considerar essa verdade. Éramos mortos, mas Deus. Éramos cativos, mas Deus. Éramos por natureza filhos da ira de Deus, mas Deus mudou as nossas condições. Mudou totalmente as nossas condições. O que nos mostra que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós de fato entendêssemos essa verdade de que nada é impossível para Deus, se eu e você realmente contássemos com Deus quando a situação é desesperadora, seria algo maravilhoso, porque muitas das vezes nós não contamos e não entendemos que para Deus nada é impossível. Veja o que o texto diz. Talvez alguém pode olhar e dizer: eu estou morto, não há esperança para mim, não há esperança para a minha situação. Ou você diria: eu sou escravo, não tenho mais esperança, não consigo mais ter esperança em mudar as coisas. Ou quem sabe outro diz: eu estou completamente perdido, estou condenado, não há esperança para mim, não sinto que haja esperança para a minha vida. Até aqui,
São as verdades ditas do verso 1 ao 3. E de fato, quando nós olhamos para essa situação, para esse diagnóstico, parece não ter mesmo esperança. Mas quando continuamos o verso 4 ao 7, mas Deus muda toda a história. Muda toda a situação. Muda todo o diagnóstico anterior. Para Deus, nada é impossível. Aliás, esta é a máxima do Natal. Você sabia disso? Não há impossíveis para Deus. É a máxima do Natal. Maria se perguntava: como poderei ter um filho? Eu não tenho marido ainda. Eu sou virgem. Como eu vou ter um filho? E o anjo responde: isso mesmo, Maria. Você sozinha, você não poderia ter um filho. Só que você terá de aprender, Maria, uma grande lição importante, que o Natal traz consigo. A lição mais importante do universo. Talvez a condição diga: não tem como eu ter um filho. Mas Deus pode te conceder um filho. Veja o texto de Lucas, capítulo 1, verso 35 a 37. Diz assim: quando Maria indaga o anjo: como eu vou ter um filho? Como eu posso ser, sendo virgem, não tendo marido, ter um filho? O anjo então responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, a sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já no 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. E o anjo diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esta é a máxima do Natal. Há uma lição importante, Maria, para você aprender. Não há impossíveis para Deus. Se tem alguém que pode mudar toda a situação, esse é Deus. Querido, se você soubesse, se nós soubéssemos contar de fato com essa verdade, se nós soubéssemos, quem sabe nesse próximo ano, entender e contar de fato com Deus em tudo nas nossas vidas, que maravilha seria. Que maravilha seria para nós. Portanto, agora, perceba o que o texto nos diz. Eu gostaria de expor algumas questões importantes nesses versos, antes de trazer algumas aplicações para nós. Nós vamos colocar alguns versículos em contraste um com o outro. Nós vimos já o verso 1 ao 3. E agora do 4 ao 7 nós vamos fazer isso contrastando os versículos. Colocaremos Efésios 2:3 em contraste com Efésios 2:7. Éramos filhos da ira, mas Deus promete bondade sem fim. Colocaremos Efésios 2:2 em contraste com Efésios 2:6. Éramos escravos do espírito desta era, mas Deus nos libertou para assentarmos com Cristo no céu. E colocaremos também em contraste o verso 2:1 com o verso 2, de 5 a 6. Estávamos mortos no pecado, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que nós veremos agora. Eu vou dividir esse texto em 3 momentos. Cada um desses momentos de um desses versículos. Nós vamos ver sobre a bondade de Deus. Nós vamos ver sobre a liberdade que nós temos em Deus. E sobre a vida que nós temos em Deus. Então, em primeiro momento, quando nós olhamos para o nosso texto, nós percebemos que temos bondade no lugar da ira. É a primeira coisa que percebemos aqui, que o texto nos mostra. Observe que Deus troca pela ira e o que Ele coloca no lugar da sua ira. Em Efésios 2, verso 3, no final do versículo, lê-se: éramos, por natureza, merecedores da ira, como todo o resto da humanidade. Por natureza, nós éramos tão rebeldes, nós éramos tão contra a lei de Deus, que nós estávamos condenados, e isso com justiça.
Não se esqueça que Deus seria justo, e Ele é justo, em condenar pessoas ao inferno. E Ele seria justo em nos condenarmos ao inferno. Com justiça, nós éramos merecedores da ira. É o que Paulo nos diz aqui. As advertências misericordiosas de Jesus ao respeito do inferno são demonstração de grande misericórdia. As pessoas tendem a se arrepiar quando ouvem falar do inferno. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Acham que é coisa de pregadores maldosos, mas se esquecem de que não foram pregadores com cheiro de enxofre que falaram muito sobre o inferno. Na verdade, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quem mais alertou contra o inferno foi o próprio Jesus. Foi quem mais fez isso. O próprio Jesus Cristo é quem mais nos alerta contra os perigos e ao terror do inferno. E ele começa tudo isso já no Sermão do Monte. O tão amado Sermão do Monte. Capítulo 5, verso 30 do Evangelho de Mateus, ele diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Adiante no mesmo evangelho, lá no capítulo 13, verso 41 e 42, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, foram repetidas vezes que Jesus alertou com respeito ao inferno. Ele disse várias vezes que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e que depois disso vem o julgamento. Estas são palavras duras, mas são palavras que vêm de Jesus. E Jesus nos adverte com respeito ao inferno, por graça e misericórdia. Não podemos nos esquecer disso. E para nos mostrar promessas maravilhosas que estão por vir sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia continua nos alertando e trazendo advertências com respeito à misericórdia de Deus também. E Paulo faz isso no verso 7 do capítulo de número 2. Para aqueles que confiam em Cristo, Deus se compromete com o seguinte propósito: mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Que promessa maravilhosa! Observe como Paulo usou as palavras. Observe como Paulo empilhou cada uma das palavras aqui nesse texto, causando uma impressão profunda e duradoura em nossos corações. Por isso nós não podemos perder de vista a nossa esperança. O propósito estabelecido por Deus é ser gracioso com aqueles que estão em Cristo Jesus, com aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, para que não percamos a doçura, a gentileza, a alegria da palavra graça. Esse é o grande interesse, é a grande preocupação de Paulo aqui nesse texto. O apóstolo acrescentou as palavras finais do versículo: graça, revelada na bondade, que ele demonstrou por nós em Cristo. A forma como ele utiliza aqui as palavras é algo maravilhoso e lindo. Queridos, faça-se a seguinte pergunta: imagina que houvesse uma pessoa em todo o universo, cujos benefícios você pudesse escolher. Quem seria essa pessoa? Uma pessoa em todo o universo, e você poderia escolher todos os benefícios dessa pessoa. Quem seria ela? Essa pessoa deveria ser Deus, porque os seus benefícios são infinitamente maiores. O salmo que nós lemos na liturgia diz isso. O texto que nós estamos diante dele nos diz isso.
Deveria ser Deus. Você pode até ser capaz de pensar em 1000 coisas que seriam bondade. 1000 coisas que seriam boas. Boas para você, boas com que a sua imaginação iria se deliciar. Só que a imaginação de Deus, derramando a sua bondade, da forma como Paulo nos escreve, nos mostra que jamais se esgotará. E Paulo deixa claro. Perceba o que ele diz. Ele disse aqui algo muito importante. Verso de número 2, capítulo 2, verso 7. Ele diz, olha, Deus nos séculos vindouros irá mostrar a suprema riqueza da sua graça. Ou como em outras versões diz, riqueza insuperável. Uma riqueza que nada supera. Uma riqueza que nada pode passar, uma suprema riqueza, uma riqueza incomparável, uma riqueza que não é superada por nada. É isso que Jesus, através de Paulo, nos ensina aqui nesse texto. Quão rico é o nosso Deus? Quão rico é o nosso Deus? O empresário Elon Musk tem uma fortuna estimada em 247,6 bilhões de dólares. Imagine que você receba uma carta escrita pelo próprio punho do Elon Musk. E nessa carta ele promete, pelo sangue do filho dele, o filho mais velho dele, que iria derramar sobre a sua vida, iria gastar todas as riquezas dele, de forma a demonstrar a você a bondade que ele tem. Quantas coisas ele poderia fazer por você? Aliás, são 247,6 bilhões. E que ele promete usar tudo com a sua vida, demonstrando bondade para com a sua vida. Seria maravilhoso. Seria bom demais para ser verdade. Agora, a riqueza de Elon Musk, será que se compara com a riqueza de Deus? Será que se compara? Musk só conseguiria demonstrar a você bondade por um determinado tempo, por alguns anos. Talvez 10, 20, 30, 40 anos. Aliás, ele já tem hoje 53 anos. Ou ele morreria primeiro, ou você morreria primeiro. Então a bondade dele derramada sobre você tem fim. Ela tem fim. E é interessante como nós corremos atrás de bondades que têm fim, de riquezas que têm fim. Até mesmo para o homem mais rico do mundo, isso um dia acaba. Isso um dia se finda. Agora veja o que diz o texto. Para mostrar nos séculos vindouros. Em algumas versões diz, para mostrar nas eras futuras. Quanto tempo durará as eras futuras? Quanto tempo durará os séculos vindouros? Quanto tempo dura apenas uma era? Talvez a gente devesse começar com esse cálculo. Quanto tempo é uma era? Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para que Deus tivesse um povo que o entendesse e derramasse sobre esse povo, por todos os séculos, a sua bondade, para sempre, eternamente, sem fim. Portanto, não importa quanto tempo, será eterno. Eterno. E este é o significado do Natal. E é a esperança que nós precisamos ter, queridos. Esperança que eu e você precisamos ter. Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para que Deus tivesse um povo que valorizasse e amasse para sempre as riquezas inesgotáveis da sua bondade. Este é o significado do Natal. Você é um desses? Uma pergunta para nós.
Como você pode não ser um desses que ama a bondade de Deus, que ama a graça de Deus, que ama a misericórdia de Deus? Como não ser um desses? Éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, no lugar da ira, prometeu bondade eterna. Que verdade maravilhosa. Segunda coisa, nós temos liberdade no lugar de escravidão. Observe que Deus dá aos seus no lugar do cativeiro de Satanás. Verso 2 do capítulo 2 diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Todos nós seguíamos o curso desse mundo, é o que o texto diz. Todos nós. Todos nós estávamos andando segundo esse curso. Estávamos em sintonia com uma era pecaminosa, em sintonia com o mundo. Como eu disse há 3 domingos atrás, nós nos sentíamos em casa nesse mundo de pecado. Estávamos tranquilos. A razão para isso é que Satanás, como nós ouvimos, está trabalhando nos filhos da desobediência. E ele atua através deles, é o que Paulo nos diz aqui. A nossa desobediência à palavra de Deus é a corrente que o diabo usa para nos aprisionar. A nossa desobediência. É com isso que ele te aprisiona. É com isso que ele nos aprisiona. Queridos, perceba e entenda isso. Existe um ser que é real, pessoal, sobrenatural, chamado príncipe das potestades do ar, ou comandante dos poderes do mundo invisível. Não podemos rejeitar isso e não podemos nos esquecer disso. Tem crente que vive achando que diabo não existe. E como eu disse, se tem alguém que nos alertou com respeito a isso, mas na Bíblia esse alguém é Jesus. É por isso que ele facilmente mantém o comportamento dessas pessoas em seus termos de aprovação. Nós aprovamos tudo. Questões imorais, questões de ego, ganância, favorecimento próprio. Estamos aprisionados. Porém, essa condição desoladora que o texto nos mostra, tão desoladora, tão difícil, tão irreversível, como uma virgem tentando ter um filho, é algo que somente Deus pode mudar e transformar, pode realizar. Queridos, como seria bom se nós soubéssemos contar com Deus quando a nossa situação é desoladora, quando a nossa situação é de desesperança. Éramos cativos de Satanás, mas no verso 2, o nosso Deus, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que isso significa? Você já reparou alguém que viajou para o estrangeiro, foi passar as férias na Europa, e essa pessoa retorna para o Brasil, e você vai conversar com ela, e aí, como foi a viagem? Ela diz: olha, eu voltei, mas o meu coração está lá na Europa ainda. O meu coração ainda está nas ruas da Europa. O meu coração ainda está nas músicas da Europa. O meu coração ainda está na comida da Europa. O meu coração está nas cidades maravilhosas que eu conheci lá. Eu visitei aquele continente, e aquele continente me conquistou por completo. E conquistou os meus afetos. Eu já me considero um cidadão europeu já. Meu coração está lá.
naquele lugar. Talvez você já conversou com alguém assim, que fez uma viagem importante e veio deslumbrada. Eu não queria ter voltado. Fui para os Estados Unidos e o meu coração está lá em Nova York. Não está aqui mais. A pessoa volta até com dificuldade de entender português. Como que diz isso mesmo? O coração está lá. O coração se conquistou com aquele local. Suas memórias, os seus afetos, os cheiros, tudo remete àquele local, àquele país. A Europa rege os seus gostos agora. A Europa rege os seus interesses agora. Essa pessoa pode até continuar morando aqui no Brasil, em Rolândia. Mas o Brasil não tem qualquer direito ou acesso às suas afeições. O arroz daqui é até gostoso, mas o da Europa está tudo lá. O coração está lá. A vida está lá. O Brasil se tornou uma terra estrangeira. A pessoa não está mais interessada em ser como os brasileiros. Ela quer ser inglesa, espanhola, austríaca, francesa. E é basicamente isso que acontece conosco. É isso que o texto nos mostra aqui. Quando somos convertidos, Deus pega o nosso coração e coloca o nosso coração no céu com Cristo. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 3. Ele diz o seguinte: porque morrestes, e a nossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Assim como aconteceu com um turista que foi para a Europa, e volta para o Brasil, depois dessa sua temporada, em Cristo, não é a Europa, em Cristo é o céu. O nosso coração, ele foi colocado no céu. O céu que sempre nos puxa para cima agora. É o céu que rege os nossos gostos. É o céu que rege os nossos interesses. É o céu que rege os nossos afetos. É o céu. Sim, nós até vivemos aqui ainda. Nós até continuamos a andar nesse mundo ainda. E Deus quer que nós continuemos a andar nesse mundo. Aliás, Jesus orou assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas o nosso coração, ele já não está aqui mais. Por isso nós já não somos mais deste mundo. Por isso agora a terra parece um lugar estranho. Por isso agora somos estrangeiros. Porque como Paulo disse, o nosso coração agora está oculto em Deus. Ele foi transportado para lá. Por isso agora, coisas que você fazia, para você não é, ou pelo menos não deveria ser, interessante mais. Por isso, coisas que você amava, para você não é, ou não deveria ser tão amável assim mais. Porque o seu coração não está aqui. O seu coração não pertence mais a este local. Você foi liberto de garras opressoras terríveis. Quando somos convertidos, Deus nos liberta do espírito da época, do Deus dessa época. Então o nosso coração agora se volta para uma nova pátria, para um novo local, para uma nova terra. Não mais aqui. Mas o rei, ele disse para que venhamos continuar aqui. Pelo menos por enquanto. Embora pareça ser perigoso, ele quer que nós continuemos aqui, a viver aqui. Fomos chamados para, como estrangeiros, continuarmos aqui, mas apaixonados pela nossa pátria celestial. E enquanto nós estamos aqui, a caminho deste local, a ordem é: leve com você o maior número de pessoas. Leve com você.
o nosso coração não está aqui mais. Queridos, por isso nós precisamos entender que quando somos por Deus transformados, nós precisamos nos ver libertos de uma vez por todas do espírito dessa época. Não podemos continuar sendo seduzidos por ele. Não podemos continuar sendo dominados por ele. Não podemos continuar. Esse é o significado do Natal. E é a esperança para nossas vidas. E para esse novo ano que está aí prestes a chegar. Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Para que Deus tivesse um povo livre do príncipe deste mundo, do espírito dessa época. Era uma vez, nós éramos cativos de um poder maligno. Mas Deus resgatou os nossos corações e os colocou no céu. E nos libertou da tirania de Satanás. Mas Deus nos deu um novo amor, a glória de Cristo. Temos liberdade. Liberdade. E por fim, vida no lugar da morte. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E isto é, nós éramos espiritualmente impotentes. Não podíamos fazer nada. Não podíamos resolver o nosso problema. Não podíamos mudar as nossas condições. Nós não tínhamos a menor inclinação espiritual. Nós não tínhamos a menor disposição para obedecer, para aceitar alguma coisa, para viver a lei de Deus, porque estávamos mortos. O morto não responde a estímulo. O morto não tem estímulo. Por isso é somente Deus. Por isso Deus precisa gerar primeiramente vida. Estávamos mortos, vivos para o pecado, mas mortos para Deus. Éramos assim, éramos como túmulos de imoralidade, talvez abertos, exalando podridão por todos os lados. Talvez muitos de nós aqui tínhamos essa vida, uma vida completamente imoral, exalando podridão. Talvez outros eram túmulos também, mas como Jesus diz aos fariseus, talvez um túmulo fechadinho, branquinho com cal, todo bonitinho, mas por dentro podre, numa religiosidade falsa, mentirosa e equivocada. Mas o nosso Senhor Jesus, ao passar por nós, nesses túmulos, Ele nos deu vida. Ele nos trouxe a vida. Mas Deus, e somente Deus. Esse é o significado do Natal. E é a esperança que você precisa ter para esse novo ano. Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, para que Deus tivesse um povo espiritualmente vivo e santo. Era uma vez quando estávamos mortos no nosso pecado, mas Deus nos vivificou. Era uma vez quando nós éramos cativos de Satanás, mas Deus nos libertou. Era uma vez quando éramos filhos da ira, mas Deus prometeu passar a eternidade, abrindo as riquezas da sua graça e derramando-as em bondade sobre nós. Esta é a esperança que nós precisamos ter, queridos. Esta é a esperança para esse próximo ano. Lembre-se dela. Não se esqueça dela. A minha oração é para que todos nós possamos contar com o nosso Deus no ano de 2025. E possamos viver para o nosso Deus no ano de 2025. Como? Reconhecendo, percebendo, amando a sua graça.
a sua bondade, que é derramada sobre nós todos os dias. Se a vida dentre os mortos é dada a você pela graça, e a libertação do cativeiro de Satanás é dado a você pela graça, e a esperança da bondade eterna é dada a você pela graça, é o que o texto nos diz. Verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que nós possamos viver por fé no ano de 2025. Que nós possamos ter fé continuamente no nosso Deus. Continuamente nesse nosso eterno Deus, que nos deu vida, que mudou a nossa situação, que mudou a nossa condição. E esse é o grande significado de todas as coisas. Eu gostaria de encerrar concluindo, queridos, para que você não perca a sua fé. Porque a fé é de fato o grande instrumento que nós temos para toda a nossa jornada de vida. Se você for tentado a roubar, em vez disso, coloque sua confiança na promessa de Deus. Porque Ele nos diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então supere a tentação de ter o que não é seu. Creia que Deus suprirá a sua vida. Se você for tentado a mentir para se livrar de uma situação difícil, em vez disso, tenha fé no Senhor e na promessa de Deus. Porque Ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Não caia na tentação da mentira. Se você for tentado a se vingar do mal, ao invés disso, tenha fé em Deus. Confie na promessa que diz: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, verso 19. Se você for sitiado, rodeado pelo medo, ao invés de se paralisar, de ficar travado, tenha fé em Deus. Confie na promessa que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Se você for tentado a pensar que o seu testemunho é inútil, ao invés disso, não pare de falar do amor de Cristo. Creia na promessa de Deus que diz: assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se você for tentado a pensar que é fraco demais, talvez fraco demais para fazer um trabalho, talvez fraco demais para assumir alguma coisa, não tenha medo. Creia no Senhor e na promessa que diz: então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando estiver ansioso, talvez com decisões que você precisa tomar, e talvez que precisará tomar no futuro, combata a incredulidade, tendo fé na promessa que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho, é o que diz o Senhor. Quando estiver ansioso em relação ao veneno da língua de outra pessoa, e há pessoas com línguas venenosas, combata a incredulidade. Paulo nos diz em Romanos 8, 31 e 33, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 33, ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mantenha a sua fé firme em Deus.
quando ficar ansioso em relação ao seu bem-estar. Talvez quando ficar ansioso em relação ao bem-estar da sua família, das pessoas que você ama, combata a sua incredulidade. Mantenha a sua fé em Deus. E na promessa que diz, quanto mais, ele diz, se vocês sendo maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tenha fé em Deus. Quando estiver ansioso, talvez ansioso por ter medo de se adoecer, combata a sua incredulidade. Tenha fé na promessa de Deus, que diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Paulo também vai dizer, e nós precisamos aceitar isso, Romanos 5, 3-5, e não somente isto. Perceba o que a palavra nos diz, queridos. Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, Paulo continua, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Entenda o propósito de Deus para as dificuldades que nós enfrentamos. Tenha fé no Senhor. Mantenha sua fé nessa esperança. Quando ficar ansioso com o envelhecer, com os tempos que passam, com os anos que chegam, com os cabelos brancos que aparecem, com as dores na lombar que passam a ser corriqueiras, mantenha sua fé em Deus. Mantenha sua esperança no Senhor. E continue crendo nas promessas que diz: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. O que o Senhor diz? Assim como eu peguei você, quando você era pequenino, de colo, eu vou continuar contigo, e serei o mesmo até na sua velhice. Deus continuará conosco, queridos. Mesmo com os nossos dias e anos que se passam, Ele continuará conosco. Quando você ficar ansioso em relação à morte, combata a incredulidade e mantenha a sua fé firme no Senhor. Porque Ele mesmo nos prometeu, dizendo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Continuaremos sendo do Senhor, aqui ou na eternidade. Tenha esperança, tenha essa fé, tenha essa convicção, essa certeza. E se ficar ansioso, talvez com medo de naufragar na sua fé, talvez você tenha medo de vacilar na sua fé, talvez você tenha medo, quem sabe, de se desviar dos caminhos de Deus. Combata essa incredulidade e tenha fé nas promessas do Senhor, porque Ele mesmo diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Ele continua dizendo: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso sumo sacerdote e que intercede por nós.
Meus queridos, este é o estilo de vida que eu gostaria de propor para você no ano de 2025. Viver pela fé em Cristo Jesus. Por este dom, essa dádiva, esse presente dado a você, dado a mim. Mantenha-se firme. As tentações, elas serão muitas, inúmeras, diversas. Mas precisamos nos manter firmes em Deus. Precisamos estar convictos no Senhor. A incredulidade é a raiz da ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, é a raiz de tantos pecados. O grande remédio, a grande solução é mantermos a fé no Senhor. Confie em Cristo. Você é salvo pela graça e por meio da fé. Portanto, queridos, eu gostaria de, nesse momento, encerrar esse sermão, exortando ao meu coração e ao seu coração. Exortando com todo amor para que nós venhamos a continuar confiando em Cristo, a confiar nele plenamente, a respeito de toda a nossa vida, a colocar toda a nossa vida diante dele, confiar nele a respeito dos nossos relacionamentos, confiar nele a respeito do nosso trabalho, confiar nele a respeito da nossa saúde, confiar nele a respeito do nosso dinheiro, confiar nele a respeito do nosso futuro, daqui até a eternidade. Deus é um grande Deus de maravilhas. Ele é um grande Deus de maravilhas. Ele faz os mortos viverem. Ele liberta os cativos. E ele passará a eternidade derramando as riquezas da sua bondade sobre aqueles que confiam nele. E ele faz isso em seu Filho Jesus. Mantenha sua fé em Deus. Talvez o ano de 2025, muitas coisas nos esperam nele, para que, quem sabe, a nossa fé se fraqueje. E como igreja nós temos um grande desafio, que é nos manter firmes no nosso Deus. Nesse Deus que não poupou o seu Filho. Não poupou o seu Filho, por amor a nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus derrame graça à sua vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé nesse momento. Eu gostaria de chamar aqui nosso ministério de louvor.